A Venezuela está se tornando um barril de pólvora. E a gente começa a ver uma escalada, aumento das tensões e se pergunta até onde vai? Será que realmente o Maduro vai cair? Tá com os dias contados? Vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui perto do Brasil e pode fazer toda a diferença na América Latina. Mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, primeiro ponto que a gente precisa avaliar Estados Unidos enviam navios de guerra para a costa da Venezuela. A tensão entre os dois países cresceu desde que Trump decidiu aumentar a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro. E teve também as eleições na Venezuela recentemente, onde o próprio Lula deu o aval, né, balizou a questão do Maduro, que realmente teriam eleições limpas e seria aceito o resultado, tudo certinho, dentro dos conformes, mas o que a gente viu não aconteceu dessa forma. Todos os adversários do Maduro, eles seriam capazes de vencer, porque ninguém quer mais esse tipo de regime que só traz miséria e pobreza. Mas aí ele aumentou essa perseguição, impediu um candidato, mandou prender outro candidato e deixou aquele que, não, esse aí às vezes esse aqui não vai conseguir ter muita relevância não. Ainda assim ele conseguiu vencer. E mesmo com toda a apuração, tendo os canhotos lá de cada sessão com as assinaturas dos mesários, o Maduro simplesmente não quis abrir mão do poder. Esse é o cenário até então. Os Estados Unidos começou a aumentar essa repressão contra esse narco-estado, né, contra esses terroristas no mundo todo e começou recentemente a se posicionar contra a Venezuela. Até o momento, não houve nenhum ataque, não houve disparo de nenhum tipo contra a Venezuela, mas houve esse posicionamento dos navios de guerra próximo. E isso já, por si só, já é uma pressão muito grande que diz muito de outros países também que poderiam, mesmo com a Venezuela sancionada, estar buscando fazer negócio ali com eles. Que eu não retiro a questão do próprio Brasil está tentando ajudar de alguma forma. Aí o que acontece? Maduro convoca 4,5 milhões de milicianos chavistas diante de ameaças dos Estados Unidos. O governo Trump dobrou para 50 milhões a recompensa pela captura do líder venezuelano e enviou soldados e contratorpedeiros para o Caribe. E um dos pontos importantes aqui, Estados Unidos dizem que Maduro chefia um narcotráfico e que é o cartel de Los Soles. A gente vendo aqui, a maioria dos grupos terroristas da América Latina tem hoje um raio de ação limitado em comparação com a década de 80 e 90, quando proliferavam organizações como o Sendero Luminoso do Peru e as Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, e o Exército da Libertação Nacional na Colômbia também. Hoje em dia são os grupos do narcotráfico que exercem esse tipo de domínio, e o chamado Cartel de Los Soles é considerado por muitos a ameaça mais grave para a região. Em 2020, os Estados Unidos já haviam classificado o Cartel de Los Soles como uma organização criminosa liderada por autoridades de alto escalão do exército venezuelano. Mas foi em julho de 2025 que o grupo nascido na Venezuela ganhou mais notoriedade, quando o presidente americano Donald Trump o classificou como organização terrorista internacional e acusou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de ser o seu líder. Então a gente começa a perceber aqui o desenrolar. É mais do modus operandi a gente vê que o Comando Vermelho aqui no Brasil também ele recebe esse nome, né, do Comando Vermelho por Comando Vermelho do comunista, né, que a gente viu que tem uma relação muito íntima, né, desses grupos armados de revolucionários com essas milícias armadas, com cartéis de droga. Então existe uma correlação muito forte, inclusive de denúncias de que esses grupos terroristas estejam infiltrados dentro do governo do Brasil hoje. E essa denúncia também se estende na Venezuela. A gente vê que existe essa relação e a gente se questiona bastante, né? Por que esse pessoal da esquerda, eles são tão aguerridos, né? Defender os bandidos, esses criminosos, eles defendem penalidades muito fortes para a polícia militar, quase até impedindo a atuação da polícia militar. Então a gente começa a ver que existe sim essa relação. E a Venezuela é mais um caso que está demonstrado aqui. A gente não sabe até onde vai essa escalada, mas ao que tudo indica, Maduro está com os dias contados, com essa tensão, com essa pressão muito grande, com esses 4 milhões de milicianos que ele convocou, né, pessoas civis que agora estão armadas dentro da Venezuela. A gente imagina que não é a população comum, né? As pessoas do dia a dia que estão recebendo essas armas para poder, tipo, entre aspas, né, defender a sua pátria, né? Eles querem defender o poder do Maduro.
mas a gente imagina que seriam justamente os integrantes desse cartel de Los Soles, pessoas envolvidas com o narcotráfico ali, que estão armadas, que foram convocadas para poder manter o chefe deles no controle do país. É isso que a gente começa a observar hoje. E a gente espera que essas tensões não se agravem ainda mais, porque o Brasil ele pode ser muito penalizado por conta disso, porque em uma eventual situação de combate, o Lula vai ficar do lado de quem? Ele vai levar tropas para defender Maduro ou para apoiar os Estados Unidos? E isso pode impactar no futuro da nossa nação daqui para frente, nos próximos 50 anos. E a gente fica bastante temeroso por conta disso. Mas a torcida é de que essa escalação, essa escalada aí, ela comece a ter seus dias contados aí, de acordo com o Maduro, que ele vai perdendo força com o tempo. Vamos ver aí se o ditador ele vai cair ou não. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.